Quando eu era criança, eu era muito teimosa. Isso é o que todo mundo que convive comigo na época fala. Ai, porque você era muito teimosa, você não parava quieta, não sei o quê. Beleza, cresci. E aí hoje, olho para trás e lembro de coisas que eu ouvi que, assim, se eu for trazer isso para a atualidade, isso dá um grande problema. Por exemplo, eu sempre ouvia, quando eu era criança, que eu era muito, assim, atentada, muito custosa, porque meus pais eram pais velhos. E aí, quando você é filho de pais velhos, são pais que não têm mais limite, não se importa com as coisas, e aí deixa a criança ficar livre, e por isso vira uma criança mimada, enfim. Eu ouvia isso. E aí, hoje, eu olho para trás e penso, e o seguinte, gente. Minha mãe me teve com 29 anos, que é exatamente a idade que eu tô agora. Então, se a minha mãe me teve velha, eu tenho dó dos meus filhos, você não tem, não? Eu tinha uma expectativa muito grande de como seria a minha vida quando eu tivesse com 30 anos, que é a idade que eu vou fazer ano que vem. Então, na minha cabeça, eu já ia estar trabalhando, já ia estar bem rica, morando numa casa de condomínio, porque eu sempre quis, quando eu era criança, morar numa casa de condomínio. Eu morava perto do Alphaville. Eu acho que toda cidade grande, assim, tem Alphaville, né? E aí eu morava perto do Alphaville. E eu passava e via aquelas casas gigantes. Eu falava assim, nossa, essa aqui vai ser minha casa. Não, essa aqui vai ser minha casa. E meu desejo era ser muito, muito rica pra morar numa casa dessas. Ah, eu também queria um conversível roxo. Tinha que ser roxo. Na minha cabeça, quando eu tivesse com 30 anos, eu estaria assim, casada com um homem, morando numa casa no Alphaville, com um conversível roxo e com uns 2 filhos, mais ou menos. Corta para a realidade. Eu estou começando a minha residência médica agora, que dura 3 anos, e talvez eu vou fazer uma sub depois, que são mais 2 anos. Eu sou noiva, mas eu ainda não sou casada e não é com um homem. E eu não tenho nem ideia de quando é que eu vou ter filho. Quando a gente para pensar nesse ângulo, né, de como as coisas mudaram nos últimos tempos, gente, assim, aqui eu não tô falando de certo ou errado. Se você começou sua vida cedo e quis namorar cedo, casar cedo, ter filho cedo, beleza, essa é a sua história. Mas a minha história, depois de um tempo, não era mais essa. Não era exatamente algo que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, nós, principalmente mulheres, a gente sofre muito essa pressão de que a nossa vida só vai ser uma vida válida, só vai ser uma vida que deu certo se a gente tiver filhos e tiver casada. E só. Ai, mas ela dedicou a vida toda pro trabalho e acabou perdendo tempo, não teve filho. Ai, mas ela não casou até hoje, não sei o quê. Como se esse fosse o maior objetivo de vida. E aí, se a gente tá indo contra isso, é como se a gente que tivesse errada e as outras pessoas estivessem certas. E é como se, quando a gente for velha, a gente vai com certeza se arrepender dessas decisões. Porque o único caminho possível para ser feliz é ter filhos e casar jovem. Ao mesmo tempo que eu penso que tem muita coisa que eu queria ter feito já com 30 anos e não fiz. Ao mesmo tempo que muita coisa na minha vida eu queria que continuasse igual, mas eu também queria que fosse outras que fossem diferentes. Por exemplo, hoje eu não queria, gente, eu não me vejo de forma alguma tendo filhos hoje na minha realidade atual. Eu acho, eu sempre falo, gente, que se eu engravidar cedo, assim, antes dos 30 na minha cabeça, é gravidez na adolescência. Porque não me vejo tendo filho tão cedo. Só que tem algumas coisas que eu já queria sim ter conquistado. Por exemplo, eu já queria ter terminado minha especialização, já queria estar trabalhando como especialista, eu já queria ter um emprego fixo, que eu não precisasse ficar dando plantão à noite. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse episódio no meu dia de folga, mas hoje à noite eu tenho plantão. E aí eu meio que tenho que condensar tudo que eu preciso fazer para poder dar conta dos plantões. Isso tudo é muito cansativo. Então é algo que eu não esperava que eu fosse viver hoje em dia. Mas a vida tem dessas, né? Tem algumas coisas que a gente queria muito que acontecesse, não aconteceram. Tem coisas que antigamente a gente queria que tivesse acontecido, mas hoje em dia a nossa cabeça já é diferente. E eu acho muito incrível como essas escolhas que a gente toma ao longo da vida, elas nos moldam. Por exemplo, eu estou assistindo de novo How I Met Your Mother. Por quê? Porque eu sou ansiosa, gente. E a pessoa que ela é ansiosa, ela adora reassistir séries.
Ela adora ver coisas que ela já viu. Então eu estou assistindo essa série de novo, porque eu gosto muito. E lógico que passando raiva, gente, porque o Ted ele me estressa de uma tal maneira. Não vou dar spoilers. Quem não viu ainda pode ficar tranquilo. Se bem que é uma série antiga, né, gente? Dar spoiler de série antiga não é necessariamente spoiler. É meio que você que não viu ainda, e se você não viu, eu não sei o que acontece com você. Essa série, pra quem não sabe, é uma série que conta como que o Ted conheceu a mãe dos filhos dele. Só que nesse tempo todo, são 9 temporadas, eu acho, ele cita a mulher dele mesmo, tipo assim, gente, na última temporada, ela aparece nos últimos episódios, não sei certinho, porque eu não lembro. A primeira vez que eu vi já tem mais de 5 anos. Então eu não lembro, mas ela vai aparecer só depois. Então, nesse tempo todo da série, o que ele retrata é a relação que ele tem com os amigos dele, o que eles faziam quando eles eram jovens, as situações que eles passaram. O que eu mais acho interessante, que é o que mais me prende nessa série e me impede de parar de ver, mesmo passando muita raiva com o Ted, porque ele é muito idiota, é que ele conta e o Ted, apesar de tudo que ele vive, porque ele vive momentos muito difíceis, mas apesar de tudo isso que ele vive, ele conta como ele tem um pensamento assim que é intrínseco dele, sabe? Tudo pode dar errado, mas ele continua pensando isso. E é como cada decisão que a gente toma e cada escolha que a gente toma vai nos caminhando, nos encaminhando para um determinado destino em específico. Tem um episódio que aconteceu, que eu assisti recentemente, que mudou muito a minha cabeça em relação a isso. Que é um episódio que ele sai com o guarda-chuva amarelo dele, que é assim um easter egg das últimas temporadas. Que ele sai e aí era pra ele ir pro lado direito. Só que ele acabou indo pelo lado esquerdo da rua, porque ele precisava passar em um lugar, porque aconteceu uma coisa há um mês atrás que fez com que ele tivesse que passar todos os dias por um mendigo e dar dinheiro para esse mendigo. Então ele passava todos os dias por ali, não era o caminho habitual dele, mas porque ele tinha essa dívida com o mendigo, ele tinha que passar por ali. E aí ele passou por lá, senão ele teria ido pelo outro lado. Enfim, foi pro lado esquerdo, e aí por ter acontecido isso, ele continuou caminhando e ele poderia ter seguido e atravessado a faixa de pedestre porque o sinal estava aberto. Mas, o que aconteceu? Ele viu uma revista que lembrou ele de uma coisa que também tinha acontecido já e fez ele parar para ler ali o que estava na revista. Aí, depois que ele leu a revista, que ele veio, e quando ele chegou para atravessar a rua, o sinal já tinha fechado. E aí, por conta do sinal fechado, ele encontrou com um casal da série, e por conta desse encontro, uma pessoa do casal ofereceu um emprego para ele, que posteriormente a gente vai descobrir que foi nesse emprego que ele conheceu, né, que estava lá a mãe dos filhos dele. Entendeu, gente? É bem assim. Mas o que eu quero dizer para vocês? As decisões que a gente toma ao longo da vida e as coisas que vão acontecendo com a gente, elas vão nos moldando e fazendo com que a gente tenha vários destinos. Se ele tivesse ido pelo lado direito da rua, provavelmente ele não teria encontrado essa pessoa, provavelmente ele não teria esse emprego, provavelmente ele não conheceria a mãe dos filhos dele de forma alguma, ou pelo menos dessa forma. Isso no final você descobre que a forma que ele conheceu ela, na verdade que ela viu ele primeiro, né? Isso tem muita relação na história dos dois, tem uma importância na história dos dois. Essas decisões que a gente toma ao longo da vida, conscientes ou não, elas acabam moldando e direcionando o nosso caminho final. Então, se eu tivesse escolhido, por exemplo, que eu não faria medicina, como que seria a minha vida? Eu penso muito sobre esses assuntos. Por exemplo, quando que eu escolhi ser médica? Eu escolhi ser médica, eu estava mais ou menos no 9º ano do ensino fundamental. Por quê? Eu sempre gostei muito de estudar, até então eu queria fazer psicologia ou odonto, eu sempre gostei muito da área da saúde, essa era a única certeza que eu tinha, que eu queria fazer algo da área da saúde. E aí, um colega do meu pai um dia falou assim: Nossa, você é muito inteligente, às vezes você podia fazer medicina, porque é bom, já que tem várias áreas da saúde, né? Você pega um pouco de tudo e você pode escolher, porque é uma área bem diversa. Você pode atender vários tipos de público. E foi quando eu comecei a pensar, falei, talvez realmente é uma possibilidade, porque eu gosto muito da parte da psicologia no sentido de conversar, de entender, mas eu também vou ter isso na medicina e não vou precisar lidar com bocas, que foi algo que depois eu percebi, que
Eu não ia dar certo sendo dentista, gente. Não sei o que acontece. Inclusive, eu tenho medo de dentista. Eu não sei como foi que eu pensei que algum dia eu queria ser dentista. Com certeza, se eu tivesse escolhido ser dentista, a minha vida hoje em dia estaria completamente diferente. Tal qual várias outras decisões grandes que eu tomei ao longo da vida. Então, porque no 9º ano alguém me falou que seria legal eu fazer medicina, eu comecei a cultivar essa ideia na minha cabeça. Isso floresceu e eu acabei fazendo. Sem contar que eu passei em outra cidade, isso me fez mudar. Eu fico pensando se os meus pais não tivessem deixado eu mudar, por exemplo, falassem assim, Yasmin, você vai ter que ficar mais 1 ano fazendo cursinho, e a gente não quer que você mude de cidade. E foi o que quase aconteceu. Eu vou contar pra vocês a história de como eu passei, de quando eu passei e não vi que eu passei e perdi uma vaga, e aí depois quando eu realmente passei de verdade. Essa história é boa, gente. Toda vez que eu conto, é assim, sério, Yasmin, que você é burra, você perdeu uma vaga de medicina, sabe? Fico pensando que todas essas coisas, elas mudaram e moldaram a forma como eu sou hoje, por exemplo. Se não tivesse ido pra Jetaí, eu não teria tido um primeiro relacionamento que foi um relacionamento de quando eu descobri que talvez eu gostava de ficar com meninas. Isso, gente, como faz parte de quem eu sou, eventualmente ia acontecer. Só que não ia acontecer da forma que aconteceu. E na minha cabeça, a forma que aconteceu era a forma correta, mais ideal para mim no momento. Então eu me senti segura e confortável o suficiente em Jataí, longe da minha família, para poder viver e experimentar essa parte, né, descobrir essa parte sobre mim antes de comunicar, porque se eu tivesse feito faculdade em Goiânia, na cidade que eu cresci, eu tenho certeza que eu demoraria muito para descobrir que eu sou LGBT. Porque minha família sempre foi muito assim, muito próxima, né? Querendo saber tudo que eu fazia e eu não me arriscava muito, sempre tinha medo das coisas, então eu acho que eu não descobriria desse jeito. Fico pensando se eu não tivesse terminado esse meu primeiro relacionamento, porque foi muito difícil terminar, apesar de não estar feliz, mas foi muito difícil terminar esse relacionamento. Fico pensando se eu tivesse continuado com ela até hoje, como estaria a minha vida. E principalmente fico pensando que se tudo isso não tivesse acontecido, então se eu não tivesse escolhido medicina, não tivesse passado na faculdade, em Jataí eu não tivesse ido para Jataí, eu não tivesse descoberto que eu sou sapatão, eu não teria conhecido a Carol, por exemplo, que é minha noiva, que é minha companheira do resto da vida. Tudo que ela me trouxe, assim, do nosso relacionamento, de como ela me ensinou e me ensina a ser uma pessoa melhor, como a família dela me acolhe como família e me dá uma nova visão de família que eu quero seguir. Fico pensando que tudo isso não teria acontecido. Por mais que tenha algumas situações aí do passado que eu fique chateada de ter vivido, eu sei que tudo isso aconteceu por um motivo, e esse motivo foi me levar exatamente onde eu estou hoje. Esse mês, em específico, eu tô rodando no alojamento conjunto em que a gente vê os bebês que acabaram de nascer, né, nos 2 primeiros dias de vida, e os bebês que nascem, então a gente também faz sala de parto. E enquanto eu tô lá esperando pro bebê nascer, eu vou coletando as informações da mãe, né, da gestação, como que foi, quantos filhos teve, etc. E, gente, vocês ficarem assim, quem não é, né, da área, fica surpreso em como tem mães muito jovens com muitos filhos. Um dia desses tinha uma de 22 anos, na verdade 21, ela não tinha completado 22 ainda. Eu até comentei no meu Instagram, @maisqueuma_médica. Eu até comentei no meu Instagram que ela não tinha nem 22 anos ainda, gente, e ela estava na 7ª gestação. Ou sexta, uma coisa assim. Era, tipo, muitos filhos mesmo. Você vai checar, né, uma pessoa que não tem escolaridade, então não terminou o ensino médio. Ela não parece que é tão jovem assim, porque, né, fisicamente ela já tá mais cansada, enfim, não tem tempo de se cuidar o suficiente, então não parece que é tão nova. Parece realmente mais velha do que ela é. E eu fico pensando, gente, será que realmente era isso que eu queria? Será que o preço de ser mãe aos 29 anos ou mais cedo, né, 25, 26, será que vale o suficiente para eu abandonar a minha carreira, que é uma coisa tão importante para mim, abandonar o meu tempo, que eu ainda acho que eu tenho tanta coisa para aprender, eu ainda acho que eu tenho tanta coisa para melhorar antes de ser mãe, tantos traumas e tantas limitações que eu tenho como pessoa, como filha, que eu preciso curar antes de ter um ser humano que vai depender de mim e vai desenvolver trauma, gente. Eu já sei disso. Não tem nenhum pai que não traumatiza o filho de alguma forma. Isso eu já sei.
terapia já tá garantida. Eu sinto que ainda me falta muito do básico. E quando eu vejo isso, será que eu realmente queria ser mãe de 3 aos 29, igual a minha mãe foi? Será que eu queria não ter terminado de estudar igual eu vejo essas mães que, né, a gente recebe no hospital, que não terminaram de estudar, que tem tantos filhos, que não tem tempo para fazer nada para si, que quando você pergunta, você é mãe. Isso, gente, é maravilhoso. Ser mãe é divino. Mas não é só o que eu quero ser. Eu quero ser várias outras coisas além de ser mãe, inclusive quando eu for mãe. Talvez esse discurso mude, né, ao longo do tempo. Todo mundo fala que ser mãe, sua vida vira muito aquilo. Mas eu tenho uma experiência de que quando você é só mãe, isso também sobrecarrega muito os seus filhos. Porque eles podem se sentir culpados, meio que porque você não fez mais nada da vida além de cuidar deles, né? Então eu penso muito sobre isso também. Eu não queria estar com 29 anos e ser mãe de 3. Eu não queria estar com 29 anos e ter obrigação de cuidar de casa e cuidar de família. E, gente, de novo, nada contra as pessoas que têm essa vida. Eu estou falando de mim, que tive escolhas ao longo da vida que me levaram para esse lugar que eu estou hoje, de não ser mãe aos 29, não estar casada. Essas escolhas que eu tomei ao longo da vida me trouxeram para cá e eu estou dizendo que, apesar de ser diferente do que eu idealizei quando eu era mais nova, é o lugar que eu queria estar. Embora tivessem vários outros lugares que eu queria estar nesse momento e eu sei que eu não vou estar, porque eu não tomei decisões sobre isso no meu passado. A vida, ela não é uma linha de chegada. E esse é um dos maiores clichês possíveis. Só que até os clichês precisam ser ditos para que a gente não se esqueça que a nossa vida ela não tem um roteiro, não é uma história de conto de fadas da Disney que a gente nasce, cresce, recebe um beijo encantado de um príncipe, casa com ele, tem 47 filhos, fica velhinho feliz junto e morre. Nossa vida não é assim e não precisa ser. E conforme você vai caminhando, você vai redefinindo e recalculando a rota da sua vida. Então, vamos supor que eu formei, eu não queria fazer residência, logo depois eu decidi que eu ia fazer, aí agora na residência eu penso, será que eu vou fazer uma subespecialidade ou não? Até o momento, sim. Mas e daqui 2, 3 anos, será que eu ainda vou querer fazer ou será que eu já vou querer focar em casar e ter filhos? Pode ser também. O que a gente precisa é estar aberto para essas outras possibilidades e saber que a nossa vida ela não vai ser retilínea, ela não vai ser linear. A gente vai andar aqui numa linha reta, vou ter que tomar uma decisão sobre 2 caminhos. E aí, esse caminho que eu escolher, o do lado direito ou do lado esquerdo, igual no caso que contei para vocês do TED, ele vai mudar completamente o meu resultado final. E a gente precisa readequar as nossas expectativas a isso. Por exemplo, eu não sou fracassada por eu não ser mãe aos 29 anos, enquanto a minha mãe tinha 3 filhos aos 29 anos. Eu não sou fracassada porque eu escolhi a minha profissão por um tempo antes de ter filhos e casar. Não quer dizer que eu não vou ter filhos e casar, quer dizer que no momento eu escolhi priorizar isso. E a gente tem que aceitar e saber que isso não me faz menos mulher, que isso não me faz menos capaz, que isso não me faz infeliz. Ao mesmo tempo que uma mãe, que ela é mãe de 3, 4, enfim, 21 anos, 6 filhos, ela também não é infeliz porque ela vive em função de ser mãe, né? Cada história é uma história e a gente precisa readequar as nossas expectativas. Tem uma coisa muito legal que está para acontecer, mas eu ainda não vou contar, vou esperar dar tudo certo para contar para vocês, mas eu tô muito feliz. E isso é justamente o resultado e a gente recalcular a rota. Não foi uma decisão fácil, mas como a gente precisou recalcular a rota, a gente chegou nessa decisão que eu vou contar pra vocês em breve. Lembra, gente, a vida não é um jogo de tabuleiro em que existem os passos certos, um passo a passo do que se deve fazer e você termina ali o seu Monopoly e chega lá no final, você tá rico, milionário, com uma família linda. Não é assim que funciona. A nossa vida, ela vai por caminhos que a gente muitas vezes vai desconhecer. Só o que eu peço e o que eu tento fazer é ter bastante consciência de que as nossas decisões, elas vão moldar o nosso caminho ao longo do tempo. Então, grandes coisas na vida, eu preciso saber se eu vou escolher o caminho A ou o caminho B, porque cada um vai me levar para um ponto específico.
Ao longo disso, são coisas que vão acontecendo que nem sempre estão no nosso controle. Só para dizer que tá tudo bem não ter a vida resolvida aos 30 ou aos 35 ou aos 40, porque a vida ela não é uma coisa a ser resolvida. A vida, ela é o que a gente faz dia após dia, decisões que a gente toma dia após dia. Não existe um lugar de chegada que é comum. Então, o lugar de chegada da mulher é casar e ter filhos. Não, o meu lugar de chegada é casar, ter filhos, é me dar bem no trabalho, é ficar perto de quem eu amo. E o meu lugar de chegada, pra mim, é só quando eu morrer. Não é um lugar que eu penso em chegar com 30, 35, 40 anos. A gente precisa aproveitar o caminho. Espero que você tenha gostado desse episódio. É um tema muito profundo, mas algo que eu penso muito, justamente por ter ficado fosforilando muito sobre isso na minha cabeça durante o tempo de sentir que o que é fracasso e o que não é. Meu aniversário de 30 vem aí, dia 23 de maio de 2027. Então, tenho estado muito reflexiva de tudo que eu quero fazer nesse tempo, né? Até lá, antes dos 30 e também depois, com essa ideia de que não existe idade pra gente fazer as coisas que a gente gosta, sabe? Se é uma decisão que faz sentido pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!